você assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 com as notícias que você precisa saber. Construção da UBS Rosa Amarela começa hoje. Polícia de Cardoso prende suposto traficante. Raio pode ter provocado apagão em 13 estados mais o Distrito Federal. Estiagem provoca racionamentos. Mulheres farão mamografia gratuitamente. Estas e outras notícias você fica sabendo em 1 minuto e meio aqui no seu informativo Canal 10. Polisport, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e a outra no centrão de Votuporanga, na Rua Amazonas, servindo você com qualidade. Calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polisport. Bola, chuteiras, calçados, uniformes esportivos e muito mais. Na Polisport, além de pagar mais barato, você tem as melhores condições de pagamento. Uma grande equipe de funcionários ajudando você a economizar com atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Qualidade e atendimento diferenciado. Tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, padaria e restaurante com o que há de melhor. E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex e da Coab Brandini você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. E a construção da UBS do Rosa Amarela vai começar hoje. A construção dessa unidade do Rosa Amarela deve inaugurar na segunda-feira, hoje, dia 10. E o serviço de terraplanagem executado pela equipe da Secretaria Municipal de Serviços da Infraestrutura foi concluído na última sexta-feira. A Prefeitura Municipal vai investir, olha só, R$ 244.147,31 e a construtora Trapézio, Fernandópolis Eireli EPP, será responsável pela obra. A previsão é de que as obras sejam entregues em dezembro deste ano. Os investimentos são provenientes da parceria entre o Ministério da Saúde e Prefeitura, sendo que o município entrará numa contrapartida no valor de R$ 44.147,31. De acordo com a Secretaria de Saúde, com a secretária Alígia Barreto, a UBS do Rosa Amarela, com a estratégia de saúde de família, atenderá uma área de abrangência de aproximadamente 3.500 pessoas, contemplando os seguintes bairros: Rosa Amarela, Pôr do Sol até a Avenida 4, Conjunto de Habitação Orlando Sanches Garcia, Santa Luzia, Santa Isabel, Jardim Independente até a Avenida 4, Nova Aparecida, Jardim Santa Catarina, Jardim Água Vermelha. A construção da unidade de saúde do Rosa Amarela vai trazer benefícios à população daquela região e faz parte do nosso projeto de implantação de 100% de PCF no município, afirmou a prefeita Ana Bin. Saúde é problema de primeira para ser resolvido, né? É prioridade em qualquer administração. Tá aí, né? O bonito gesto e o, vamos dizer assim, não, nem bonito seria, né? A obrigação sendo cumprida aí pela nossa alcaide. Parabéns aí à prefeita Ana Bin, né? Por ter realizado mais essa tarefa que está para ser entregue em dezembro, que vai beneficiar e muito os moradores de todos esses bairros aí, que não vai ter mais que se locomover para outros locais, vai ser atendido ali mesmo, né? Quanto mais próximo, a saúde vai causar, sem dúvida alguma, a melhora para a população, né? E a equipe do Sebrae estará em Fernandópolis e Valentim Gentil. É isso mesmo, hein? Empreendedores das duas cidades terão a oportunidade de receberem de graça orientações da equipe do Escritório Regional do Sebrae.
Em Votuporanga, a equipe visitará na semana que vem as cidades de Fernandópolis, Valentim e Gentil. O objetivo é levar informações e orientações do SEBRAE para que empreendedores e também quem deseja abrir o próprio negócio tenha melhores resultados na gestão de suas empresas. Será, portanto, depois de amanhã e quinta, na região norte de Fernandópolis, com o objetivo de solucionar as dúvidas dos empreendedores locais. E é claro que isso é sempre muito importante, né? Que os novos empreendedores tenham uma orientação. A gente sempre diz aquele velho ditado, né? O olho do dono é quem engorda o gado, sem dúvida alguma, mas ele tem que ter orientação de como administrar determinadas empresas, sua empresa, né? É claro que às vezes você tem um sonho, até que você transforme esse sonho em realidade, ele tem que ser muito bem planejado. E é claro que para abrir uma empresa não é brincadeira, e para manter uma empresa é muito mais difícil ainda, né? Que existe uma série de impostos que eles devem pagar, uma série de tributos que eles têm que dar conta de acertar, e manter uma empresa realmente não é fácil. Uma orientação é sempre muito importante, sem dúvida alguma. Há 5 anos, CRF-SP mantém 90% de presença de farmacêuticos nas farmácias do Estado. Dados do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, o CRF-SP, apontaram que 90% das farmácias e drogarias do Estado de São Paulo têm farmacêuticos, conforme prevê a Lei Federal do número 5.991/73, desde 2009. Há 20 anos, eram apenas 5%. A fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos é realizada por 44 farmacêuticos fiscais e são feitas, em média, 7.000 inspeções por mês. Em 2013, foram feitas cerca de 85.000 inspeções. A fiscalização do CRF-SP atua de forma a garantir o direito da população de ser atendida pelo farmacêutico, que é um profissional de nível superior, capacitado a orientar sobre o uso correto dos medicamentos. Os analgésicos, por exemplo, subestimados pela população no tocante aos riscos inerentes à sua administração, podem provocar reações de hipersensibilidade, dependência, sangramento digestivo e ainda mascarar a doença de base, que por sua vez poderá progredir. A nossa meta é manter a rotina de fiscalização com foco nos estabelecimentos irregulares, para ter 100% a presença do farmacêutico. Gente, isso é tão sério. Vamos ver, depois eu faço o comentário, olha só. O CRF auxilia o próprio Estado na sua obrigação. Afinal, é uma segurança para a sociedade ter o estabelecimento de saúde funcionando de forma regular. Durante a fiscalização, já foram localizadas farmácias clandestinas comercializando medicamentos falsos e vencidos, né? O famoso BO, bom para otário, né? Isso é tão sério. E olha, toda a ação é relatada para a vigilância sanitária e para as demais autoridades competentes, caso ocorram outros ilícitos. O CRF-SP não tem o poder de fechar estabelecimento, e sim aplicar multa no caso de ausência do farmacêutico. Para registrar uma queixa da ausência do farmacêutico, o interessado pode denunciar o estabelecimento ao CRF-SP e a ligação é gratuita. Olha só, 0800 7702 273. Ou você pode também pelo e-mail denuncia@crfsp.org.br. É importante informar o nome do estabelecimento, o endereço, a data e o horário em que o farmacêutico não estava no local. A ligação é gratuita e não precisa se identificar, como a gente já falou, né? A população deve exigir a presença do farmacêutico. Contar com a orientação do profissional é um direito garantido por lei. Então, se você não tem condições de manter o estabelecimento para pagar um farmacêutico, que é uma coisa mínima que você tem que ter, você tem que fechar suas portas. Porque é inadmissível que a população esteja, a Deus dará, aí com uma pessoa que não é habilitada para isso. Então veja os riscos da automedicação. Anticoncepcional, mais vitamina C, acima de 1 grama, um aumento dos níveis de hormônio contido na pílula no sangue. Anticoncepcional, mais antibiótico, perda da eficácia, aumento da chance de gravidez. Né? Depois vai xingar o ginecologista lá, você que fez o medicamento aí por sua conta, né? Ele não teve culpa nenhuma. Ácido, essa palavra aqui está complicada. Mais bebidas alcoólicas, deve ser ácido acetilsalicílico. Acertei. Mais bebida alcoólica. Claro, aí também quem fizer isso também é insensato, né? Aumenta o risco de sangramento do estômago. Leite mais antibiótico, redução do efeito. E é muito interessante, meu caro Ed, né? Nossos telespectadores, nosso público internauta, que a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né?
quando nas pequenas vilinhas não havia a cultura de se ter um farmacêutico, né? O que era uma coisa inadmissível. Havia, sem dúvida alguma, aqueles homens experientes que serviam a população. Só que eu me recordo que eu tenho um problema sério de rinite alérgica, que eu espirro muito, eu tenho alergia a perfume, uma série de coisas. E eu fui tomar um medicamento, infelizmente eu não me recordo, e aí o farmacêutico da cidade que eu morava, era um distrito, Porto Primavera, lá na região do Pontal do Paranapanema, ele me deu ele falou que era genérico, e eu fui tomar. Realmente cortou, eu não espirrava mais. Só que me deu uma séria dor de cabeça que parecia que eu ia explodir a cabeça. E foi muito sério, eu fui lá no médico, ele xingou o farmacêutico e tudo, falou, quem é esse cara? Ele queria até processar, porque poderia ter me causado até um problema mais sério, sei lá, um derrame, um AVC, qualquer coisa. Então, isso é muito complicado. Tem que tomar muito cuidado. A saúde está em primeiro lugar? Sim, sem dúvida alguma. Só que cabe à população reivindicar os seus direitos, né? Isso não pode acontecer de maneira alguma. E até é uma coisa muito interessante, né? Antigamente se tomava aquelas cápsulas com leite, e hoje está mais do que comprovado que o leite ele corta o efeito. Então não se pode tomar com leite, né? Você tem que tomar com água, né? Para que o medicamento faça efeito. E a prefeita de Fernandópolis, Ana Bim, esteve na manhã da última sexta-feira no gabinete do reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Carlos Modena, onde foi recebida pelo chefe do gabinete, Aldenir Versani de Souza Calô, e a visita foi para agendar uma audiência com o reitor para que possa discutir detalhes da instalação do Instituto em Fernandópolis, a instalação da Unidade de Educação Profissional, o IFSP, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em nossa cidade. Requer uma série de requisitos que sejam preenchidos. O principal já foi cumprido com a aprovação do projeto de lei número 73/2013, que dispõe sobre a desafetação do prédio da antiga cozinha piloto e autoriza a alienação do mesmo por meio de doação ao Instituto. Olha só, muito bem válida esta proposta aí da Prefeitura de Fernandópolis e trazer mais opções de educação para a nossa cidade, né? A nossa cidade realmente precisa disso, profissionalizar, qualificar os nossos jovens e, por que não dizer, os nossos adultos também, que necessitam aí, sem dúvida alguma, de uma educação mais qualificada. Está aí mais uma bonita realização aí da nossa Prefeitura, que merece aí os nossos elogios, né? Edner, vamos falar agora sobre uma coisa que ninguém quer ter, né? Mas você pode amenizar esse problema. Se você está com estresse, angústia, depressão, desânimo, tristeza, então eu vou te dar uma ótima dica. Você vai pegar o telefone e ligar 3462-3227. É o Disque Paz, um serviço gratuito, todos os dias uma nova mensagem para você. Você pode inclusive acessar o nosso site www.disquepaz.com.br. Disque Paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Daqui a pouquinho eu estou de volta com muito mais informações. E olha, a polícia de Cardoso prende suposto traficante. Raio pode ter provocado apagão em 3 estados e o Distrito Federal. Estiagem provoca racionamentos. Mulheres farão mamografia gratuitamente. Essas e outras informações você confere em 1 minuto e meio. Polisport, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e a outra no centrão de Votuporanga, na Rua Amazonas, servindo você com qualidade. Calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polisport. Bola, chuteiras, calçados, uniformes esportivos e muito mais. Na Polisport, além de pagar mais barato, você tem as melhores condições de pagamento. Uma grande equipe de funcionários ajudando você a economizar com atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo.
Supermercados Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Qualidade e atendimento diferenciado. Tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, padaria e restaurante com o que há de melhor. E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex e da Coab Brandini você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Este é o seu informativo Canal 10 com as notícias que você precisa saber. Vale lembrar que nós temos as 3 edições diárias, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no visu. É melhor assim mesmo, deixa caidinho aqui, tem problema, né? O programa ao vivo é assim mesmo. Meio-dia, às 18 horas, nós temos mais uma exibição, à meia-noite e também às 7h30 da manhã, ok? É claro que você pode nos acessar, você assinante da TV Cabo Mix, através do Canal 10, você também através da sua internet móvel, da sua internet fixa, www.canal10.com.br. Gente, é muita gente que a gente tem que agradecer e eu corro sempre aquele risco de esquecer um ou outro. Então você que me assiste, muito obrigado por você estar sintonizado neste momento, assistindo aqui o nosso informativo. Vamos agora para o noticiário policial. A Polícia Civil de Cardoso prendeu em flagrante um suposto traficante por lesão corporal dolosa grave. Isso aconteceu na tarde de ontem. Uma mulher viciada em entorpecente se deslocou até a casa do possível traficante e, por circunstâncias desconhecidas, ele desferiu golpes de cabo de rodo na vítima, quebrando o braço dela em 3 lugares. Além dela ter ficado ferida com uma lesão profunda na cabeça, ela imediatamente foi socorrida para o pronto-socorro de Cardoso e posteriormente foi transferida para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Devido à gravidade dos ferimentos, o delegado Tiago Silva Pereira também autuou em flagrante por lesão corporal grave. O indivíduo permanece preso à disposição da justiça. Depois vai puxar a ficha dele para ver se ele realmente é traficante. Nem divulgamos o nome do cidadão aqui para não ter problema, né? Porque senão, né? Do jeito que a banana come o macaco hoje em dia, é perigoso a gente levar um processo aqui, né? Olha, nova droga contra o... Não, isso aqui vamos ler na outra parte, né? Vamos agora para outra informação. Um raio, pessoal. Não, essa aqui é bizarra. Essa é demais. Olha só. Tentando fugir do calor e sedentos por um joguinho de baralho, 4 homens acharam um lugar para jogar o baralho nesse calor insuportável. Às vezes o pessoal fala, como é que você aguenta ficar de blazer lá no estúdio? Aqui tem ar-condicionado, aqui tá, é outro papo. Mas olha só, esses cidadãos aqui, olha só, eles se abrigaram numa agência bancária, para uma jogatina. Foram jogar baralho dentro de uma agência bancária porque ela tinha ar-condicionado. Já pensou? Não pode deixar o estúdio da televisão aberto aqui não, hein? Senão vai sobrar, eles vão querer jogar baralho aqui, vão falar truco aqui no estúdio. A polícia foi acionada por um cliente que diz que não se sentiu à vontade tentando sacar o dinheiro. Mas é claro, você pensou que coisa? Você vai lá para sacar teu dinheiro e tem os caras jogando baralho truco! Você já imaginou? É no mínimo uma coisa internacional, né? Olha, chegamos à agência e não acreditamos quando vimos 4 homens adultos jogando cartas. Eles trouxeram até a mesa e as cadeiras, disse o tenente Henrique Dias. Que coisa de doido. É cada uma, viu? Olha, eu não sei, viu? Cada dia que passa, a gente tá vendo que o ser humano tá ficando mais doido. Acho que o calor cozinhou o cérebro, só pode ter sido isso. A professora universitária Rosa Maria Meyer postou uma foto de um homem de bermuda e regata no seu perfil no Facebook na noite da quarta-feira passada e com o comentário, aeroporto ou rodoviária. O conteúdo dos comentários que seguem a publicação da docente da PUC do Rio também critica a presença de passageiros pobres nos voos. O glamour foi para o espaço, escreveu o reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Pedro Jutuca. Ao que a docente respondeu, puxa, mas para glamour falta muito, está mais para estiva. Outra colega docente emendou, e sabe o que é pior? Quando esse tipo de passageiro senta exatamente ao seu lado e fica roçando o braço peludo no seu, porque, claro, não respeita ou não cabe nos limites do seu assento. A frase é a reprodução exata do que a professora Daniela T. Vargas, também da PUC do Rio, publicou. Reproduzida pelo personagem fictício Dilma Bolada, a publicação foi compartilhada por mais de 6 mil outros perfis até às 10 horas da noite da quinta-feira, dia 6. Irônica, Dilma Bolada escreveu, estou boladíssima, vejam só o que essa asquerosa postou no Facebook.
Esse é o problema de certos animais que não se conformam que hoje não é só rico que anda de avião no Brasil. Não suportam ter que dividir o mesmo espaço com pessoas que não pertencem à sua mesma classe social. Os comentários dos internautas que seguem o personagem de humor são enfurecidos, praticamente todos contra o preconceito social expressado na postagem. Alguns levantam a ideia de que a professora deveria ser processada. Por volta das 8 horas da noite da quinta-feira, Rosa Maria fez um pedido público de desculpas. Sabedora do desconforto que posso ter criado com um post meu publicado ontem à noite, peço desculpas à pessoa retratada e a todos que, porventura, tenham se sentido atingidos ou ofendidos pelo meu comentário. Absolutamente não foi essa a minha intenção. Rosa Maria também fechou o acesso às suas postagens e trocou a foto do seu perfil pela foto de 2 gatos. Bom, tudo que você posta no computador é público. E a cena de um preconceito explícito agride muito a população carente. É certo, é fato, que nos últimos 15, 20 anos, a população pobre teve acesso a muitas coisas. Até eu sou professor de sociologia, eu me sinto à vontade por falar nesse assunto. Gente, é muito comum as pessoas terem um certo preconceito. Outro dia até eu vi 2 pessoas comentando: ah, o Água Viva já foi melhor, hoje tem até gente com ferida na perna lá. Falaram, esse é absurdo. É claro que isso, eu tenho certeza que isso não é verdade. As pessoas não suportam as pessoas de nível baixo frequentar o mesmo nível até então frequentado pelas elites. Há esse preconceito. Só que tem os 2 lados da moeda, e a gente não vai ser hipócrita aqui e dar uma de democrático, porque essa professora foi preconceituosa, tal. Eu sempre digo isso até para os meus alunos, eles são testemunhas disso. Ser pobre e ser feio não é defeito, mas ser sem educação é um defeito muito grande, sim. Né? E as pessoas deveriam, claro, mostrar que elas sabem usar determinada coisa com classe, com educação, né? Eu acho assim que não custa nada, com licença, muito obrigado, por favor, né? Você tá com um negócio ali, o cara já vai e põe a mão ali, pô, que isso? Já é uma falta de educação. Isso não tem só gente pobre que faz, não, gente rica também faz. Mas uma música do Cazuza bate fundo nisso aqui. O tempo não para. E o tempo não para mesmo, né? A evolução está aí para as pessoas entenderem. Vocês se lembram que o nosso colega, posso dizer isso porque eu sou jornalista como ele, embora não tenha o gabarito que ele tem, a experiência que ele tem, mas mesmo uma pessoa tão experiente quanto ele, deu uma rata insuportável no Réveillon, se não me engano, no dia 31 de janeiro de 2011 ou 2012, o Boris Casoy. Havia um gari, para quem não se lembra disso, cada hora, no finalzinho de cada bloco do Jornal da Band, uma profissão desejava um feliz ano novo. E aí um gari, com toda a sua humildade, foi lá e desejou um feliz ano novo. Ele fez um comentário muito infeliz. Ele disse: ah, que desgraça. Um gari do alto da sua vassoura desejando um feliz ano novo. E a mesa de áudio não estava cortada. E saiu no ar. É claro que no outro dia choveu de gente criticando o Boris e tal. E realmente ele errou, e errou muito, porque toda profissão tem a sua importância. Se o gari não existe, a sua rua não está limpa, você não tem o seu território ali higienizado pelo gari, que é sim um profissional que merece o nosso respeito. Não tenha dúvida disso. A gente tem o maior respeito por todas as profissões. Agora, o que não é inadmissível realmente é a falta de educação de algumas pessoas. Olha, eu digo isso, gente, porque, caramba, eu trabalho desde os meus 12 anos, eu já disse isso, eu não gosto de ficar falando muito de mim, porque dá a impressão que a gente está bancando convencido aqui. Mas a real é uma só. As pessoas, se elas tiverem educação, elas entram e saem, e raramente elas são discriminadas. Dizer que eu nunca fui? Fui sim. Mas é coisa assim muito rara. Se você entra com educação, ninguém tem o direito de te tratar mal. Agora, que essa classe social tem que aprender que glamour e educação tem que andar junto? Tem sim. E não ter preconceito contra rico, contra pobre, contra judeu, contra negro, contra ninguém. Eu acho que preconceito é um conceito antecipado, né? Que você tem de determinada coisa, e hoje, no mundo contemporâneo, vamos nos atualizar, né? Como dizia o Cazuza, o tempo não para, tá certo? Vamos lá então, Edna. Daqui a pouquinho tem o nosso colega o Valdinei, que vai fazer o Jornada Esportiva, e você pode assinar a revista Clube do Esporte. É isso mesmo, hein? Você pode ter em sua casa uma revista de qualidade, que é a revista Clube do Esporte.
Você pode ligar neste número 17 99 727 2852 ou mandar um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço completo, telefone, celular, residencial, e-mail para contato. Revista Clube do Esporte é uma revista de primeira qualidade que com certeza você vai ter em sua casa e olha, com aquele capricho que toda a equipe aí da editora vai levar até você, tá certo? A gente volta daqui a pouquinho com mais destaques. Olha, raio pode ter provocado apagão em 13 estados e o Distrito Federal. Eu volto em 1 minuto e meio. Polisport, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e a outra no centrão de Votuporanga, na Rua Amazonas, servindo você com qualidade. Calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polisport. Bola, chuteiras, calçados, uniformes esportivos e muito mais. Na Polisport, além de pagar mais barato, você tem as melhores condições de pagamento. Uma grande equipe de funcionários ajudando você a economizar com atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Qualidade e atendimento diferenciado. Tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, padaria e restaurante com o que há de melhor. E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex e da Coab Brandini você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. O raio pode ter provocado um apagão que atingiu 13 estados e o Distrito Federal na última terça-feira. A afirmação foi feita pelo diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Hermes Chip. Segundo ele, uma das hipóteses teria sido a descarga elétrica. O diretor também disse que não houve falha humana e descartou que tenha havido sobrecarga ou falha no sistema de proteção da rede. Na última terça, a ONS disse que a falta de luz foi provocada por uma falha em uma linha de energia que liga o norte ao sudeste do país. A falta do fornecimento de eletricidade afetou 6 milhões de pessoas. O relatório sobre as causas do apagão deverá estar pronto em 15 dias. Estaremos esperando aí, né? Gente, isso é tão sério. Eu me lembro muito bem que naquele apagão, salvo engano, de 2009, aconteceu uma tragédia com a mãe de um aluno nosso da escola Afonso Cáfaro. Na época eu era professor naquela escola e lamentavelmente ela estava numa mesa de cirurgia, ela estava recebendo os cuidados ali e com o apagão, lamentavelmente ela veio a falecer, né? Eu acho que a energia, eu tenho certeza, todos nós, né, temos total informação de que a energia é fundamental e como hoje você depende dela, né? Hoje não dá mais para viver sem energia elétrica. Deus nos livre de acontecer de cortar a nossa energia, né? Pior que isso é só água mesmo, né? Então tá aí, né? Estamos esperando que os nossos governantes, né, que nos cobram todo mês, né, para que nós pagamos as nossas contas, administrem bem para que esse tipo de coisa não volte a acontecer. E olha só, uma fiscalização encontrou na última quinta-feira operários de uma obra morando em condições precárias em Valentim Gentil. Os funcionários ainda reclamam de salários atrasados. Que absurdo, hein? O alvo dos fiscais e do procurador do Ministério do Trabalho foi um canteiro de obras, onde cerca de 900 casas populares estão sendo construídas. O alojamento é improvisado e no lugar de paredes tapumes. Existe tapumes, desculpa, a gente errou aqui na pontuação. Não há um mínimo de conforto e a sujeira está por toda parte. Um operário diz que ele e outros colegas vieram do Maranhão para trabalhar na obra, mas até agora está parado. A promessa deles
foram de dar trabalho para a gente, mas nunca deram. Somente 2 meses de dezembro para cá não deram nada, afirma o pedreiro Edson de Jesus. Representantes da construtora acompanharam a fiscalização, negaram que os trabalhadores estivessem vivendo no local e apresentaram 13 imóveis para onde eles teriam sido transferidos. Um dos funcionários diz que a mudança aconteceu somente há 1 semana. O refeitório é outro motivo de reclamação, já que, segundo os trabalhadores, além do forte calor, o lugar vive empoeirado. O problema não para por aí. O operário mostra a carteira assinada, mas afirma que não recebe há 2 meses. Tenho registro na carteira, mas simplesmente não recebo. Há 2 meses que não recebo. Falaram que iam liberar o serviço, mas nunca liberaram, diz o pedreiro Raimundo da Silva. O Ministério do Trabalho também vai analisar a situação dos salários e benefícios que foram pagos aos trabalhadores. Com a expansão do mercado da construção civil, essas irregularidades constatadas em Valentim Gentil estão se tornando cada vez mais comuns, hein? Olha, a empresa vai ser notificada e será feita uma determinação para que ela regularize toda a situação, principalmente os alojamentos, afirmou Tadeu Lopes da Cunha, procurador do Trabalho. Os representantes da empresa não quiseram dar entrevista. Em nota, a empreiteira informou que fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho para resolver os itens que julgou serem inadequados. A empresa afirmou que nenhum trabalhador estava morando no alojamento e que todos já tinham sido transferidos para casas. A empresa também disse que os próprios operários espalharam o lixo e quebraram o banheiro para chamar a atenção. Isso tem que ser apurado. Agora, é inadmissível que trabalhadores sejam tratados dessa maneira, mas cabe aí ao Ministério apurar. Não vamos fazer nenhum comentário leviano aqui, né? Mas, se houve, sei lá, simulação por parte dos trabalhadores, acho que ninguém perde o tempo ligando para o Ministério, denunciando se não tem alguma coisa muito grave, né? Mas cabe aí às autoridades competentes fazer a sua análise. E uma nova droga contra o câncer de mama evita a queda de cabelo e produz menos efeitos colaterais que a quimioterapia tradicional. Ao contrário dos remédios atuais, o medicamento liberado pela Anvisa atua no tumor de mama em vez de afetar todas as células do corpo. Isso aumenta em 50% o tempo de sobrevida. De acordo com os organizadores do estudo, é a primeira droga com esse mecanismo aprovada no país. Novos estudos vão verificar se a substância também é eficaz e segura se utilizada em fases iniciais da doença. Tá aí, né? A gente espera que cada vez mais a nossa medicina melhore, cada vez mais, para que, quem sabe, num futuro muito próximo, o grande sonho de todos nós é que essa seja uma doença erradicada, encerrada. Mas, infelizmente, ela ainda mata muito, né? Até mesmo a AIDS, depois do coquetel, a gente vê muito menos informações a respeito disso, né? As pessoas hoje têm aí um atendimento melhor para a AIDS. Quantas pessoas famosas, né? Até o Cazuza, citado no bloco passado, ele morreu de AIDS, porque na época não tinha o que nós temos hoje, os medicamentos que tem várias celebridades e também amigos da gente que a gente viu aí se perder, né, diante dessa terrível doença, né? E a AIDS ainda tem como você prevenir. Claro, se você usar preservativo, seringa descartável e tal, você se previne. Mas o câncer, por mais que você se cuide, infelizmente, a gente nunca sabe quando a gente está com ele, né? Então, a prevenção é sempre fundamental. Vamos ler mais uma informação aqui antes de nós encerrarmos esse bloco, Edner. E o furto de uma caminhonete Ford Ranger ocorrido no início da madrugada do dia 9, né? Provocou perseguição policial ao criminoso pela rodovia Euclides da Cunha no trajeto entre as cidades de Rubinéia e Santa Fé do Sul. O fato aconteceu quando um jovem de 23 anos, natural de Aparecida do Taboado e morador em Jundiaí, adentrou as dependências da pousada Jolitur, localizada na Praia do Sol, em Rubinéia, e furtou a caminhonete Ford Ranger XLB de cor preta, de propriedade do dono da referida pousada. O ladrão utilizou o próprio veículo para abrir o caminho e romper o alambrado que ficou enroscado na frente da caminhonete. O caseiro disse que ouviu o barulho, mas pensou que fosse na rodovia. Ao sair da pousada, Rafael teria ido sentido a prainha do Ipanema e depois se dirigido para a Rubinéia, onde chegou a trafegar pelas ruas com o alambrado enroscado na caminhonete. A partir daí, seguiu rumo a Santa Fé do Sul, já perseguido por policiais de Rubinéia, que tinham requisitado o apoio das viaturas de Santa Fé do Sul, Santa Rita e Santana da Ponte Pensa.
De acordo com os policiais de Santa Fé do Sul, eles avistaram a caminhonete na rotatória da saída de Rubinéia e o meliante desobedeceu à determinação de parada dos policiais e continuou em alta velocidade em direção a Santa Fé, sendo perseguido pelas viaturas. Durante a fuga, o alambrado enroscado no veículo furtado provocava grande quantidade de faísca em contato com o asfalto. O fugitivo só foi detido ao entrar em Santa Fé do Sul, nas proximidades do cemitério. Ele teria se atrapalhado em direção Tomar quando deparou com uma valeta existente no local, momento aproveitado pelos policiais para efetuar a prisão. O autor do furto foi apresentado ao delegado José Eduardo Martins, que deu voz de prisão ao acusado. O mesmo foi conduzido à cadeia pública local, onde permanece à disposição da justiça. Próximo ao local do furto foi localizado abandonado um veículo Volkswagen Gol, que seria pertencente ao autuado, né? Quis trocar o Gol, né, por uma caminhonete Ford Ranger e dançou, né? E no último dia 8, por volta das 5 da tarde, a Polícia Militar prendeu, recebeu a informação de um proprietário rural que no leito do rio Quitéria, que passa por sua fazenda, havia um corpo boiando nas águas. Imediatamente uma guarnição da PM e bombeiros deslocaram para o local e localizou o corpo de um homem em decúbito ventral preso em uma pedra em meio à correnteza das águas do local. Após a averiguação superficial do corpo, pelo investigador de papiloscopista da Polícia Civil, pôde verificar que a camisa da vítima havia aparentemente 6 perfurações que coincidiam com os ferimentos encontrados no corpo. Até o momento, a vítima não foi identificada, pois estava em avançado estado de decomposição. O local tem uma distância de 20 quilômetros do centro de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso, sentido Alcovale. Tá aí, pode ter sido, né, um assassinato aí, né? Cabe aí a polícia investigar. Gente, eu estou todos os dias divulgando e eu acho muito importante porque os jovens precisam de oportunidade. E a Sabesp está fazendo um ato muito interessante. Olha só, a Sabesp vai abrir um concurso público para 565 vagas de aprendiz nas cidades atendidas pela Companhia do Estado de São Paulo. O salário é de R$ 724, além de benefícios como assistência médica, vale-refeição e vale-transporte. As vagas serão preenchidas por estudantes de primeiro e segundo ano do ensino médio, que tenham entre 14 e 21 anos e 11 meses no dia de admissão. A restrição de idade não se aplica a candidatos de algum tipo de deficiência. Durante 24 meses, eles vão participar do programa Aprendiz da Sabesp. Nesse modelo, os jovens fazem um curso de aprendizagem industrial para a formação de agente administrativo e uma instituição de ensino parceira, né? E cumpre as funções práticas dentro da companhia. É a primeira oportunidade no mercado de trabalho para estudantes. São 8 horas semanais de formação teórica na escola e outras 32 horas por semana de atividade na Sabesp, em funções técnicas ou administrativas, sempre das 8 às 5 da tarde. Este é o 5º concurso do programa Aprendiz. Desde que a companhia lançou a iniciativa, mais de 2.000 jovens foram beneficiados. Ao final do período, o aprendiz não é efetivado, mas ele pode prestar um novo concurso na empresa ou buscar vagas no mercado com a qualificação já obtida. O concurso será realizado pela Fundação Carlos Chagas com as inscrições na página www.concursosfcc.com.br. O prazo para se inscrever vai até o dia 24 de fevereiro, às 2 horas da tarde, sempre no horário de Brasília. Então tá aí, pessoal. Só você se inscrever lá no www.concursosfcc.com.br. Pessoal, a gente vai para um rápido intercomercial e daqui a pouquinho a gente volta com estiagem pode provocar racionamentos. Mulheres farão mamografia gratuitamente. Tudo isso você confere em 1 minuto e meio aqui no seu informativo Canal 10. Polisport, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e a outra no centrão de Votuporanga, na Rua Amazonas, servindo você com qualidade. Calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polisport. Bola, chuteiras, calçados, uniformes esportivos e muito mais. Na Polisport, além de pagar mais barato, você tem as melhores condições de pagamento. Uma grande equipe de funcionários ajudando você a economizar com atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Conforto, bem-estar, saúde,
respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Qualidade e atendimento diferenciado. Tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, padaria e restaurante com o que há de melhor. E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex e da Coab Brandini você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. E a estiagem em rios e reservatórios de São Paulo, causada pela seca atípica, seca atípica, já provoca racionamento de água no interior e abre contagem regressiva para que a crise não se repita na Grande São Paulo. Enquanto a cidade de Valinhos, na região de Campinas, já começou a remanejar o fornecimento entre bairros, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, descartou ontem cortes no abastecimento da região metropolitana, só até o dia 15, quando se espera a volta das chuvas mais constantes e intensas. O atual cenário já abriu uma disputa entre o comitê que representa as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, pela reserva de água do sistema Cantareira, que atingiu ontem o seu nível mais baixo para o período desde que foi criado no ano de 1974. As cidades do interior pediram oficialmente aos governos federal e estadual que a Sabesp deixe de usar 6 mil litros de água por segundo do banco de águas, uma reserva estratégica para garantir o abastecimento da região metropolitana. O pedido foi sugerido pelo Ministério Público Estadual na sexta-feira e aprovado pelo Comitê das Bacias do PCJ. Ele será analisado hoje pela Agência Nacional das Águas, a ANA, e pelo Departamento de Águas de Energia Elétrica, o DAE, gestores dos recursos hídricos da Cantareira. Caso seja aprovada, a Sabesp pediu a manutenção da captação. Terá de racionar o uso da água para 8.800.000 pessoas na Grande São Paulo, abastecidas pelo Cantareira, responsável por 47% da oferta da região metropolitana. Oficialmente, o comitê pediu uma quebra na regra de distribuição da água do Cantareira, impedindo que a Sabesp use nos próximos dias águas do banco, criada para suprir abastecimento no período seco de inverno, que vai de abril a setembro. Em períodos normais, esse banco estaria sendo recarregado pelas chuvas de verão. Pela regra de operação, com os níveis atuais do reservatório, 30 mil litros de água do Cantareira são enviados para a Grande São Paulo e 3 mil litros por segundo para o interior, em uma área de 5.500.000 moradores. O engenheiro Francisco Laus, dos órgãos que aprovou o pedido, afirma que a Sabesp tem garantido o fornecimento dos 30 mil litros de água por segundo porque está usando a água reservada no banco. A Sabesp informou que não se pronunciará sobre a proposta. A medida tem como objetivo evitar o rebaixamento dos reservatórios para um nível menor do que 20%, que inviabilizaria a transposição de água, entre eles afetaria o fornecimento, disse. Ontem, Geraldo Alckmin disse acreditar que o programa que dá desconto de 30% na conta para quem economizar ao menos 20% será suficiente para evitar o racionamento nesta primeira quinzena do mês. Entendo que com essa medida tomada, se nós tivermos chuvas a partir do dia 15, será suficiente. Claro que isso vai depender da resposta da sociedade, que é positiva. Veja que nós já tivemos isso em 2004 e houve uma boa resposta, afirmou. Enquanto nada é definido, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, do PSB, determinou que a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento da cidade, a Sanasa, estude medidas de incentivo à economia de água nos moldes do programa da Sabesp e já antecipou de julho para este mês o período em que é proibido usar água para lavar calçadas, sob pena de multa equivalente a 3 vezes o valor da última fatura da água. Em razão da gravidade do momento, com a falta de chuvas e o calor intenso, decidimos tomar essa medida. A dona de casa, a dona Maria Arcília de Freitas, de 74 anos,
conta aqui o calor que faz com que ela use mais água. Eu não consigo mais ficar dentro de casa durante a tarde para dar uma refrescada, né? Então ela está aí cheia de problemas e, é claro, pior do que sentir o calor é a falta d'água, né, pessoal? E está dizendo aqui nessa matéria que desde 1974 não houve um período tão complicado para a água. Estamos orando, né, para que esse período de estiagem absurda, em pleno verão, acabe logo. Ontem, por volta de umas 4 horas, teve até uns pinguinhos legais ontem, no finalzinho da tarde de ontem. Mas a gente espera que a chuva venha realmente e que venha para irrigar a terra, não para causar estragos, né? Porque, sem dúvida alguma, a Sabesp faz o seu trabalho, mas nós dependemos de uma coisa muito além do que o homem pode ter. A força divina do Criador para que mande chuva para nós. Nós necessitamos demais disso, né? E quem sabe, né? Enquanto uma das nossas edições estiver sendo exibidas aqui pelo nosso canal 10, a chuva venha para abastecer, que nós precisamos muito disso, hein? As mulheres paulistas com idade entre 50 e 69 anos poderão fazer gratuitamente exames de mamografia pelo Sistema Único de Saúde, sem precisar ter o pedido médico em mãos. Mais de 300 serviços de saúde, olha só, com mamógrafo, entre AMES, hospitais e clínicas conveniadas estão à disposição para ofertar procedimento. 12 mil mamografias a mais por mês serão ofertadas na rede, o que é ótimo, né? Eu acho que quanto mais você puder prevenir do que remediar, é fundamental, né, meu caro Edner? Fim de linha, estamos agradecendo a sua atenção, o seu carinho, você que está com a gente todos os dias. O nosso abraço, o nosso carinho, e continue aqui no nosso canal 10. Tem sempre bons programas para você assistir na primeira TV de Fernandópolis. Fiquem com Deus, que Ele esteja presente em sua vida, e até amanhã com mais uma edição do nosso informativo Canal 10. E agora nós teremos a palavra do Dr. Henry, que vai trazer um assunto sempre muito interessante para você. O advogado Henry Dias é com o senhor. Hoje vamos falar aqui sobre comércio eletrônico. Virou praticamente uma febre, as pessoas comprando pela internet, buscando no consumo, uma forma de consumir diferente, e que tem praticamente todas as grandes lojas, as grandes redes têm desenvolvido e divulgado amplamente as suas redes, as suas lojas de comércio eletrônico. E isso, obviamente, acaba trazendo problemas, assim como acontece no dia a dia na compra nas lojas físicas, onde as pessoas se dirigem, fazem as compras. Também o comércio virtual tem uma quantidade muito grande de problemas, principalmente quando o produto não vem de acordo com o que o consumidor esperava, ou ele não fica satisfeito com o tipo, ou mesmo o produto vem com algum defeito e ele precisa fazer a devolução desse produto. Então, quem decide comprar pela internet deve estar sempre preparado para, infelizmente, perder tempo, e muitas vezes, se não tomar cuidado, vai acabar perdendo dinheiro, caso se arrependa e decida devolver o produto. E principalmente, telespectador, é muito importante que o consumidor deve estar ciente que ele vai ter que aguardar mais tempo do que o que era originalmente previsto para entrega e também para a devolução da mercadoria, porque hoje, com essa grande procura, há uma dificuldade muito grande em logisticamente fazer a entrega desses produtos, e também, principalmente, na devolução dos produtos, que é aí onde reside atualmente a maior dor de cabeça para o consumidor. Isso porque, em geral, as empresas de comércio eletrônico, elas impuseram alguns custos aos consumidores para a devolução do produto, quando os consumidores vão exercer o seu direito de arrependimento. E, principalmente, Leozinho, as empresas têm descumprido esses prazos de devolução dos produtos, que é a grande tragédia hoje do comércio virtual.
Pensando nisso, o governo federal editou uma norma regulamentando o Código de Defesa do Consumidor no sentido de criar algumas obrigações para as empresas que não cumprem a sua obrigação. Isso porque também é inadmissível que o consumidor tenha ônus para devolver um produto. E o decreto prevê exatamente isso, que essa devolução se dê sem custos. E mais ainda, no prazo de até 7 dias após a compra das mercadorias pela internet. Como isso ainda está em fase passada, mesmo após essa implantação, essa norma não vem sendo cumprida, nós vamos listar aqui algumas dificuldades que o consumidor encontra no dia a dia. As dificuldades, nós vamos dizer, as mais comuns. A principal delas é que a mercadoria ela deve ser retirada pela empresa no endereço do consumidor. E isso não ocorria. O consumidor ele acabava tendo que, embora já estivesse estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, antes da publicação desse decreto que regulamentou o comércio eletrônico, o consumidor ele tinha que se dirigir aos Correios para fazer a devolução, porque normalmente as entregas são feitas, as compras são entregues pelo Correio. Então, ele tinha que se dirigir aos Correios, munido de toda a documentação, um selo, uma documentação, um número de postagem para que essa devolução pudesse acontecer. E muitas vezes, a empresa não fornecia essa numeração de postagem e o consumidor acabava tendo que gastar, mesmo que fosse valor pequeno, acabava tendo que fazer esse pagamento. Com a edição do decreto, essa cobrança é proibida. O consumidor não pode pagar para devolver um produto que ele não quer ou um produto que está estragado, dentro do prazo que a lei fala dos 7 dias para o arrependimento. Então, em alguns casos, o consumidor acabava querendo resolver logo esse problema e pagava essa taxa de postagem. Isso hoje, então, está completamente descartado. Isso não pode ser, está definitivamente arquivada essa imposição. Os problemas com o prazo de entrega também eram outra circunstância muito comum também, Leozinho. E inclusive em todos os órgãos de defesa do consumidor que são consultados, essa é uma das maiores queixas, que é o atraso nos prazos de entrega. E isso também acaba sendo regulamentado pelo decreto, que muitas vezes esse atraso acaba ocorrendo em períodos em que não há uma grande demanda. Não são épocas festivas, não são, como exemplos, Natal, as festas comemorativas, que a demanda acaba sendo maior, mas esses atrasos acabam ocorrendo no dia a dia, em épocas que não teriam justificativa nenhuma para esses atrasos. Então também há essa possibilidade de as empresas serem acionadas, inclusive pagando até multas. E essas multas, elas podem atingir, dependendo das circunstâncias, se a empresa acabar se tornando uma atrasada, uma atrasilda quanto mais, vamos chamar assim, essas multas podem atingir até 3 milhões de reais. E como essas multas podem ser cobradas? Os consumidores precisam informar os órgãos de proteção do consumidor, dizer das suas reclamações, registrar as suas queixas, para que os órgãos de defesa do consumidor possam acionar essas empresas e possam, através dessas notificações, cobrar mudanças e cobrar o atendimento da legislação em vigor. Então é muito importante que haja a participação ativa do consumidor em todos esses momentos. Mais ainda, outra circunstância que é muito comum também, a partir dessa edição do decreto, esses PROCONs de todos os municípios, os PROCONs estaduais,
estão notificando as principais empresas e através dela também as empresas menores, para que elas comecem a dar cumprimento a essa legislação. Porque, embora a legislação, repito, esteja já em vigor há cerca de 4 meses, infelizmente, para o consumidor virtual, principalmente, não tem havido diferença nenhuma mudança significativa na postura das empresas. Então, é importante que, a partir daí, os consumidores passem a acionar cada vez mais os PROCONs, principalmente os PROCONs que funcionam em seus municípios, para que a legislação possa ser cumprida. Outra circunstância também muito ruim, muito triste nesses casos de verificar, é que as empresas, embora todo mundo saiba que elas não cumprem essas obrigações, elas, quando acionadas, elas informam, colocam no papel, respondem de maneira burocrática que elas estão cumprindo normalmente, que não está havendo nenhum tipo de dificuldade, o que realmente não condiz com a realidade. Então, é muito importante que nós, os consumidores principalmente, tenham em suas consciências a necessidade de não só fazer a reclamação com a empresa, mas também notificar os órgãos de consumidor. E isso é muito simples. É muito simples, né? Nós temos em todos os municípios os PROCONs funcionando, geralmente nas prefeituras, ou diretamente nas pequenas cidades dentro das prefeituras, ou nas cidades maiores, em órgãos, embora separados da prefeitura, mas vinculados à prefeitura. Aqui na cidade funciona dessa forma. Em Fernandópolis, o PROCON, embora vinculado à prefeitura, funciona separado em prédio apropriado, onde o consumidor pode fazer a sua reclamação, pode registrar a sua reclamação e, a partir daí, dar início a um procedimento de defesa ao consumidor. Então, o que o consumidor deve fazer nessas circunstâncias? Está havendo alguma dificuldade, não está satisfeito ou com o atendimento, ou com a entrega do produto, ou com a devolução do produto, principalmente nesse caso que nós estamos tratando aqui hoje, deve imediatamente acionar o PROCON. O PROCON aqui em Fernandópolis, o telefone é o 3465-0150, que é o telefone da prefeitura, e a partir dali pedir para o telefonista para transferir a ligação e registrar a sua reclamação e, dependendo da circunstância, comparecendo ao local para registrar de maneira oficial, inclusive com todas as dificuldades, elencando todas essas dificuldades, e para que o problema possa ser resolvido. Porque o problema não é só o problema do consumidor, esse é um problema geral. Então nós precisamos que essas reclamações aconteçam, elas sejam registradas para que, reunidas nos PROCONs estaduais, as empresas possam ser acionadas e possam ser cobradas, porque nós sabemos que a única maneira que essas empresas, as grandes empresas, entendem e buscam sanar qualquer tipo de problema é quando elas são autuadas, quando são multadas. Então é importante que haja essa participação efetiva do consumidor para que ele possa fazer a sua reclamação e ajudar também não só a resolver o seu problema, mas principalmente os problemas de todos os consumidores, porque os problemas meus, os problemas do Leozinho, o problema do Rono, são os problemas que acometem praticamente todos os cidadãos, todos os consumidores. Então é importante, todas as vezes nós temos destacado aqui, a importância do consumidor se manifestar, do consumidor registrar a sua dificuldade, registrar o seu problema. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Um grande abraço e até a semana que vem.